Bom, hoje nós estamos assim com uma discussão atípica do que a gente vem fazendo aqui. Apesar que eu já discuti isso com a Marguerita, que é presidente da CEAERJ. Mas agora é uma coisa mais específica na área de engenharia. Estou conversando aqui, vou conversar hoje com o meu amigo Alexandre Ferrelli, engenheiro. Já tem uma tradição na área de engenharia, principalmente na área de engenharia clínica. E nós temos aqui um vasto caminho para discutir, para conversar, nessa uma hora que nós vamos ficar aqui batendo esse grande papo, que eu acho que vai ser o papo de extrema validade aqui para a engenharia. E principalmente para essa rapaziada nova, que de alguma maneira sai da escola de engenharia e sai sem referência. Porque você sai sem referência na escola de engenharia. Totalmente. Totalmente. Até meio quadrado. Aí você precisa de ouvir alguma pessoa que te dê um norte. Fulano, faz aquele curso, vai por aqui, vai por ali, esse mercado de trabalho é melhor, aquele mercado ali é melhor, e vê se escolhe o teu caminho para o cara poder escolher o caminho. Me lembro muito da história da Alice no País da Maravilha, que ela chega, tinha dois caminhos, ela chega e pergunta para o coelho para onde vão dar esses caminhos. Aí o coelho pergunta para onde você quer ir? Aí ela fala, não serve, se você não sabe qualquer caminho serve. Certo. Então você tem que ter, falo para minha filha, você tem que ter determinação, foco e disciplina. Bom, Ferrelli, você vai participar aqui do merchandising nosso de engenheiros que você conhece. Esse aqui é o Barata, que estava aqui hoje, deve ter algum problema e não apareceu. Essa é da Associação Brasileira de Engenheiro Mecânico, a associação nova que a gente está dando uma força para levantar a Associação de Engenheiro Mecânico no estado do Rio de Janeiro. Já tem uns mais de 5 ou 6 anos, mas a gente está dando agora entramos para a associação para fortalecer. Aqui é o nosso blog, Papo de Engenharia é o nosso blog. Se você quiser me dar o prazer de escrever um texto, de que for, claro, de engenharia clínica, e mandar para mim, eu coloco no blog. Esse é a BRAIP, a Jorge Omar, Associação Brasileira de Inspeção de Gás Veicular, né? De gás veicular não, de inspeção de gás de residencial e comercial. A IBEC, é o Instituto Brasileiro de Engenharia de Custo, é do engenheiro Paulo Dias, um engenheiro altamente qualificado na engenharia de custo, e a Coltec Engenharia, que é do meu amigo Barata, sobre perícias e elevadores, que ele domina, tem um domínio muito grande. Bom, Ferrelli, a primeira pergunta que a gente faz, que é uma pergunta de praxe, é você me dizer assim, como é que você chega na engenharia, Ferrelli? Você é engenheiro civil? Não, sou engenheiro em eletrônica. Eletrônico. Como é que você chega na engenharia? Você veio da onde? Nasceu onde, velho? Bem, Marco, antes de tudo, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Prazer é meu, pô. Porque hoje eu vejo os engenheiros muito perdidos quando se formam. E muita gente que tenta orientar, ensinar e estão mais perdidos do que eles. Então, um trabalho como o seu é espetacular. Convido até todos que estão assistindo que entrem no canal, vejam os outros vídeos, aprendam com as referências, vejam os exemplos. Bem, como começou? Eu sempre gostei de eletrônica, tecnologia, e meu pai era técnico mecânico. Pelo menos. E meu pai incentivava, não, faz um técnico, depois faz engenharia. E aí eu fiz o técnico no Cefet. Todo mundo passou no Cefet. O Cefet é uma escola de referência, né? Cefet é referência. É uma escola não só técnica, mas uma escola de vida. Recomendo a todos os pais que fomentem isso em seus filhos para ir para o Cefet. Vale a pena. Assim como as outras escolas técnicas do Brasil. E aí... Ensino muito bom ter o Cefet. Maravilhoso. Grandes professores lá. Também tenho grandes amigos que ministram aula lá. O professor Bernardo esteve aqui falando sobre o Cefet. Ele era professor. Agora ele não é mais, ele era da. Não sei se é chefe da engenharia, uma coisa assim. Mas pode que siga, você. Sim. Aí eu me formei como técnico. Técnico de eletrônica. Em eletrotécnica. Eletrotécnico. Aí atuei um pouco na área e resolvi ir para engenharia. Aí fiz o vestibular. Aí na época eu passei para UERJ, Cefet, UFRJ, Unicamp, e fiquei na UFRJ para ser mais próximo de casa. E realmente foi aquele choque, né? Você sai de um segundo grau, você entra na engenharia despreparado. Então, eu fui na engenharia, fui caminhando, aí comecei a trabalhar também, aí levei até um pouco de tempo maior para me formar por causa do trabalho, que eu fazia menos disciplina. E na minha família, minha irmã é médica, meu cunhado é médico, e eu sempre gostei um pouco dessa área também.
E eu sempre quis fazer algo na engenharia que ajudasse a salvar vidas, né? E eu fiz um estágio em uma empresa de equipamentos médicos. Comecei a estagiar lá, aprendendo, supervisionando. Qual era a empresa, você lembra? Era Berkeley Equipamentos Médicos, mas ela não existe mais, né? Aí depois eu vi que o meu conhecimento não era... Eu tinha um conhecimento pequeno. A universidade, ela me preparou para ser um generalista e não me deu muitas informações. E eu precisava de uma formação melhor. Então eu me candidatei a uma vaga de mestrado na COP, no Programa de Engenharia Biomédica. Fiz o meu mestrado, aí eu aprendi a linguagem dos médicos, aprendi a fazer uma leitura crítica, aprendi a escrever bem e ter uma visão global. O que é engenharia biomédica? É uma engenharia voltada para o desenvolvimento de equipamentos médicos e de novas tecnologias para dar suporte ao paciente. Então você tem próteses, órteses, monitores, equipamentos de suporte à vida. Você também tem parte de engenharia genética, análises. Então você desenvolve toda essa tecnologia para a área da saúde. Mas isso não é graduação, é pós-graduação. Hoje já tem graduação. Tem Começou em... Quais as escolas que têm graduação? Você se lembra, sabe? Olha, começou em 2015. Nós temos... Do Rio. Não, no Rio nenhuma. Nenhum. Só temos São Paulo, Minas. Tá bom. Então, eu terminei o meu mestrado, comecei a atuar na área, fui gerenciar engenharia clínica em 2 hospitais em Campos. Aí depois eu arrumei uma namorada, ela que não gostava de ninguém que viajasse, tinha que voltar para o Rio. Aí vim para uma outra empresa no Rio, também atuando. Hospital também. Essa eu já atuava com manutenção. Eu gerenciava uma equipe de manutenção de equipamentos. Só que eu estava vendo que meu conhecimento ainda era fraco. Tipo assim, eu tinha uma visão boa, mas o mercado era muito despreparado e precisava de alguma coisa a mais. Então eu fiz o MBA em Engenharia de Manutenção. Deixa eu te entender. Você descobriu que o equipamento que te dava precisava de uma manutenção, não é isso? Sim. Só que você não tinha conhecimento suficiente, você entendia que você não tinha conhecimento suficiente para solucionar diversos problemas. Aí você tinha algum tipo de dificuldades que precisava melhorar o teu conhecimento? Não. O que acontece? Quando você tem um equipamento desse e é representante do fabricante, você tem um treinamento. Só que nesse treinamento, você vai analisar as falhas e vai ser puramente operacional. Só que eu sempre tive a visão que eu tenho que ser melhor. Então, eu tinha que entender qual era a função do equipamento, como ele era usado na área, o que o usuário precisava do equipamento, o que uma falha no equipamento poderia causar para o paciente, para poder ter a empatia e saber a responsabilidade. E, além disso, eu precisava ter toda uma metodologia de análise de confiabilidade, análise de falhas, para começar a fazer projetos de manutenção preditiva, coisas que na época ninguém fazia. Então, Porque eu fico imaginando, ô Ferrelli, como é que era nos anos 60? Ou nem tinha os equipamentos dos anos 60 ou 70? nos anos 70 já existiam, mas o que acontecia? A gente recebeu muita coisa, foi desenvolvida com a tecnologia da Segunda Guerra, só que não existia um critério. Então, muita gente morria em virtude das falhas dos equipamentos. Pois é, eu não queria chegar a essa constatação. Não. A pessoa morria porque o equipamento não funcionava. Exato, ou então eletrocutava. Até que teve um cirurgião americano que fez um trabalho que falou, olha, morrem milhares de pessoas por causa dos equipamentos. Aquilo criou um alvoroço nos Estados Unidos. Então o presidente na época, foi o Ford, falou, não, vamos acabar com isso. A partir de hoje, qualquer equipamento médico para ser colocado no mercado tem que passar por uma série de testes. Sem esses testes, ele não pode ser registrado e não pode ser comercializado. Aí começou o FDA americano com a questão de segurança dos equipamentos. Aí depois disso, os equipamentos começaram a ficar seguros. Aí volta para você. Aí você vai se preparar mais. Vou me preparar mais. Então,
Com esse conhecimento, eu já consigo dialogar com o médico, compreender o que o médico quer, entender o problema, que quando o médico chega para mim e fala, olha só, não consigo ver um desvio no segmento ST do eletrocardiograma. Uma pessoa que não conhece, ou só conhece e vê o defeito, fica assim olhando para ele, aquela cara Pois é, de isso que eu ia paisagem. perguntar. Eu ia perguntar isso. O médico te ajuda ou às vezes te prejudica? Normalmente ajuda. Ajuda. Ele fala, ó, meu problema é esse. Se você entende um pouco do assunto, você vai compreender o que ele está falando. E você vai resolver mais rápido. É que nem quando você leva um parente seu ao médico. Se você levar seu parente para o médico, aí o parente relata o problema, o médico... É melhor trocar de médico. Primeiro que você sabe, essa pessoa não sabe do que está Tá falando falando. e vai matar. Vou pedir o outro médico, vou em outro médico. Mesma coisa conosco. Que o médico, ele testa o tempo todo o engenheiro. Se ele não sentir segurança no engenheiro, sua carreira naquela unidade já começou finalizada. Então ele vai testar, e isso aqui como é que é? Não, isso aqui é assim, assim. Ah, mas e esse problema, o que pode gerar esse defeito? Pode gerar isso. Mas, Ferreri, você aprende isso na prática ou aprende isso no curso? Tem cursos que fazem isso? Olha, eu aprendi isso sozinho. Sozinho, claro, é verdade. Hoje você se oferece a ensinar alguém. Hoje o que acontece? Sou coordenador de curso de especialização em engenharia clínica. Então nós temos alguns módulos que a gente fala dos equipamentos e a gente também dá uma visão gerencial. Eu ministro 3, 4 matérias. Uma é tópicos em engenharia clínica, que eu falo, olha, para você ser um bom engenheiro clínico, você tem que saber falar a linguagem do médico, você tem que estudar, você tem que conhecer gestão de ativos, gestão de manutenção, segurança, e você tem que ter uma certa postura. Senão sua carreira... Mas sua empresa qual é? Hoje eu estou na Ocamed. Hortamed? Ocamed. Ocamed. É uma empresa que faz esses cursos de especialização. Não, para engenheiros. A gente faz com engenharia clínica. A empresa com quem eu faço os cursos é a Arquimedes. Arquimedes. É de Minas Gerais. A gente faz o curso online para poder atender gente do Brasil todo. Hoje tem gente nesse mercado, tem muita gente nesse mercado, ou continua sendo um mercado escasso para o profissional da engenharia especificamente? Olha, continua sendo hoje a gente tem uma demanda reprimida por engenheiros muito grande. Então, nós temos necessidade. Só que o que acontece? A quantidade de profissionais mal formados é muito maior que a quantidade de vagas ofertadas, infelizmente. Então, a gente não consegue colocar bons profissionais para ocuparem as vagas e se manterem nelas. Eu tenho colegas de empresas que falam, Ferrari, antigamente, quando eu ia contratar um engenheiro, eu fazia uma avaliação para ver como ele se portava, fazia uma avaliação, uma prova técnica difícil, fazia uma prova de raciocínio lógico e fazia também uma redação para ver como ele escrevia. Se ele tivesse uma média 8, ele passava. Hoje, se ele souber falar português, eu já estou satisfeito. Não, eu quando contrato... Sabe quando o café? Ontem eu estava conversando como é que é o futuro do pretérito. Que o futuro do pretérito é uma coisa do cacete, né? É o futuro do passado, porra. Mas diga. Não, e é complicado. Hoje a gente tem uma formação ruim no primeiro grau. Segundo grau continua ruim. Faculdade, a pessoa não aprende praticamente nada. E a gente também tem muitos cursos de especialização que também não ensinam nada. Para você ver, Marco, engenharia clínica tem mais de 30 cursos ofertados no país. Desses cursos, eu só considero 5 de qualidade. O resto é um investimento mal feito. Então, a gente tem uma demanda represada. Isso não só na engenharia clínica, mas em toda engenharia. Eu tive numa palestra no CREA da Abraman, que eles mostraram a quantidade de engenheiros que hoje são Ubers, a estimativa, e a quantidade de vagas que tem. Era maior do que a quantidade de engenheiros. Vagas sobrando nas universidades, parte das públicas, outras das privadas, então. Não, e vagas de trabalho sobrando. Só que, o que acontece com essas vagas? Ou o profissional não tem qualificação, ou a vaga é mal escrita. Até citou um caso de uma vaga
E quando eles não estavam achando ninguém, foram analisar. Só 5 pessoas no mundo atendiam a vaga. Aí levaram para a direção e refizeram. Vocês estão querendo Exato, arrumar o Einstein, mas o Einstein não está mais aí. exato. Agora, uma média, o nível normal, você pega o engenheiro, não sabe falar, não sabe se expressar. Faz uma prova técnica, não conhece do assunto. Vai fazer uma sondagem de mercado, tem mais recomendações. Então, Isso é é dificuldade. Me diga difícil. uma coisa sobre o hospital. Hum. Uma das coisas que mais me irrita é criança que é morta dentro da escola, né? Que quando você manda uma criança para a escola, você acha que está dentro da tua casa, não é isso? Correto. Então, Exato. meu filho está na escola, eu estou trabalhando, eu estou fazendo qualquer coisa, mas meu filho está seguro lá dentro da escola, porque a escola é como se estivesse dentro de casa. Eu fico irritado com isso, eu acho que isso não é possível. A outra coisa é o hospital que pega fogo. Eu falo assim, caramba, bicho, se eu pego uma doença dessa, aí chego no hospital, eu tenho que ficar preocupado se o hospital vai pegar fogo. Isso eu acho que isso vai piorar a minha doença. Como é que a gente, engenheiro clínico, consegue solucionar? O hospital tem essa característica, o hospital está preocupado com isso? Os hospitais. Marcos, é uma Eu boa estou pergunta. exagerando? Não, o que acontece? No Brasil, a gente tem aquele conceito de que, pelo menos a maior parte dos gestores, não só os hospitalares, tem aquela visão que engenharia é custo. Quando, na verdade, engenharia é um seguro para tudo funcionar bem e manter o faturamento. Então, você acaba tendo um orçamento reduzido para manutenção. Orçamento reduzido, salário baixo. Salário baixo, mão de obra não muito qualificada. Então, eu orientei uma aluna, eu sou professor do MBA da Abraman, orientei uma aluna sobre Sociedade Brasileira. Associação Brasileira de Manutenção. Orientei uma aluna do MBA, desculpa, o MBA da Escola de Engenharia, mas apoiado pela Abraman, sobre incêndio em hospital. Eu faço parte de um grupo que estuda os casos, a gente tem o engenheiro Marcos Kahn, que é referência nacional. E o que nós vimos baseados nos dados? A maior parte dos incêndios era de ar-condicionado. Motivo, falta de manutenção. Ou seja, se tivesse um procedimento de manutenção adequado, 70% dos incêndios teriam sido evitados. Outros problemas são aquele caso. Dá para fazer? O engenheiro tem que chegar e falar, não dá para ser feito. Aí chega o gestor, olha, você tem que fazer. E aí o engenheiro recua. E aí faz. E aí ocorre incêndio, morrem pessoas. Quem é o responsável? O engenheiro. Isso eu falo muito na minha aula. Vocês não sabem o peso jurídico. As pessoas não conhecem o Código Civil, o Código Penal, o Código de Ética do Conselho. Tanto que eu pergunto para todo mundo, antes de iniciar minha aula, quem gosta de maçã? O pessoal olha assim, não, eu. Mas por que, professor? Não, para quando vocês forem presos, eu saber o que levar. Antigamente era cigarro, né? Quem fuma? Cigarro. Não, teve um aluno que falou, Hoje pouca gente fuma, então. Então, o que acontece? O engenheiro, isso é da faculdade, ele não tem a mínima noção de direito, de legislação. Então, muitas vezes, ele vai assinando tudo. Mas você não acha que a universidade... Você sabe que a universidade, ela devia ser mais se preocupar com o professor, com o formando, o garoto que vai formar. Você não acha que devia ter uma certa orientação, como é que vai... Eu acho que deve ser, porque você formou o teu diploma aqui, beleza, agora vai à luta, campeão. Vira lá, pô. Eu vejo a engenharia de uma forma complexa. Você faz uma faculdade de medicina, você já começa a atuar como médico e você é tratado como médico e respeitado como médico. E você sabe as consequências dos seus atos como médico. Você faz uma faculdade de direito, você já começa a trabalhar como advogado, você é respeitado como advogado e você sabe as suas responsabilidades. Agora, quando você é engenheiro, pelo menos na minha época, e acho que não mudou muita coisa pelo que eu observo, você se forma, o mundo está aí. Você não tem a mínima noção
do que você pode fazer como profissional, até que ponto você deve ir, como você deve se portar, você sai despreparado. Aí você acaba vendo o trabalho como uma extensão da universidade. Não, isso aqui é só assinar, faço um relatório, faço de qualquer jeito, vou. Não tem aquela preocupação com a inteligência emocional e com os soft skills. Justamente a parte de se relacionar e outros conhecimentos importantes. Então, eu vejo que o engenheiro recém-formado, ele fica largado. E se ele não for efetivado onde ele está, terminou a faculdade, tem que procurar emprego, é pior ainda. Porque às vezes ele entra em subempregos ou empregos de engenharia ganhando pouco, com um trabalho com uma carga exacerbada, uma responsabilidade altíssima, e acaba cometendo erros ou falhas que podem comprometer projetos, e no final o único que fica realmente com a imagem danificada é ele. Me diga uma coisa, um hospital de grande monta, e que tem vários hospitais, eu não vou citar nomes aqui para não... Eles têm um setor de engenharia, não? E tem? Olha, as grandes redes têm um setor de engenharia corporativa. Do meu ponto de vista, o correto seria você ter um engenheiro em cada unidade hospitalar. Só que normalmente fica um engenheiro responsável por várias e em cada unidade um técnico supervisor. Só que o técnico ele não tem preparo para isso e nem responsabilidade técnica e jurídica para isso. É que eu falo com os técnicos. Gente, quando eu era técnico, o pessoal chegava, Ferrelli, vem cá, você não quer ser supervisor? Você vai ser praticamente um engenheiro. Você vai fazer tudo que o engenheiro faz. Aí minha pergunta era, eu vou ganhar como engenheiro? Ah, não, aí não. Ah, eu vou ganhar qual o percentual do engenheiro? Ah, você vai ganhar menos de 50% que o engenheiro. Então, peraí, você quer que eu assuma atribuições que eu não tenho, responsabilidade jurídica que eu não tenho, para ganhar menos de metade do salário de engenheiro? Não, obrigado. Mas o CREA, o cara é obrigado, o CREA, o hospital é obrigado a ter um gerente, um engenheiro? Ainda, Obrigado, o cara tem que tirar RT, essas coisas todas, tem que ser registrado. Como é que funciona isso, Ferrelli? olha, a princípio o hospital não é obrigado. Quando eu fiz parte do grupo de trabalho do CREA e do CONFEA, Eu me lembro que o Jorge Antônio era desse trabalho. nós fizemos uma lista de procedimentos. Então o CREA vai no hospital, ele fiscaliza. Quem faz a manutenção? E vai anotando. Quem faz a manutenção da ressonância? Cadê a RT? Quem faz a manutenção dos ventiladores? Cadê a RT? Quem faz a manutenção da linha de gases? Cadê a RT? Se não tiver RT, aí eles vão em cima da empresa. Só que eu não vejo assim uma relação de cobrança do hospital. Então o hospital, ele... O CREA não cobra o hospital. Eu nunca vi cobrar. Então o hospital acaba ficando numa situação confortável, já que ele não tem obrigação. Já que ele não tem fiscalização, não tem obrigação, para que vai contratar? Exatamente. Por causa da certificação hospitalar, chamada acreditação, torna-se obrigatório ter-se uma engenharia na unidade. Mas hospitais pequenos, hospitais que não têm acreditação, muitas vezes não têm essa engenharia. Não tem um engenheiro responsável. Aí os problemas acontecem, porque o problema não é só incêndio. A gente tem a parte de ventilação e gases. Se não estiver bem feita, você vai ter micro-organismos circulando e aumentando o risco de infecção hospitalar. Cara, você vai proliferando os organismos dentro da instalação. Exato. Da unidade. Nós temos, se a manutenção não é bem feita, nós já tivemos casos aqui no Rio, que passou até no RJTV, de maca, a roda sair e cair a mãe e o bebê. Por sorte não aconteceu nada. Na Bahia já teve um caso em 2010, onde a mesa cirúrgica quebrou, aí não tinha engenharia,
contrataram alguém para dar um jeito, deu um jeito. Primeiro uso, parturiente. Mesa quebrou. Matou o bebê, o recém-nascido, e quebrou a bacia da mãe. O diretor administrativo está respondendo. Temos vários outros casos que acontecem. Mas, desculpa, o Ferreira, assim, sabe o que eu acho? Eu aqui sentado desse lado da mesa aqui, e nos podcasts todos que a gente tem feito, eu fico achando que eu sou o arauto do apocalipse, entendeu? Eu fico querendo achar, porque a gente só vai introduzir a questão da manutenção e da engenharia quando um acidente que ocorre é gravíssimo. Aí a gente corre para fazer isso. Por isso que eu fico achando que quando eu pergunto a você sobre hospitais, é uma coisa que devia ter seu ápice da manutenção, devia ser o top da manutenção. Correto. Como é que eu faço? Todo hospital tem um diretor. Sim. Espero. O diretor normalmente é um médico. Normalmente, A grande maioria é um médico. 98%. Como é que eu faço para convencer o diretor médico que ele vê o orçamento da manutenção X milhões ou X reais e ele acha que aquilo não vai acontecer? Não, porra. Não, eu botei aqui porque é uma preventiva. Mas não acontece. Há 5 anos que eu estou aqui nunca aconteceu. Para que eu vou botar essa preventiva ali? Como é que funciona você como... No hospital, como é que funciona a manutenção? Nós temos 2 problemas aí. O primeiro ponto é que o gestor não conhece muito de engenharia. Então, para o gestor, a gente tem que apresentar a engenharia não como um custo, mas como investimento. Olha, meu custo de manutenção é tanto. Você já tinha dito isso lá, tá? Mas, se eu parar a rede de gases, o hospital para. Se eu parar um aparelho de anestesia e não tiver backup, eu paro uma sala cirúrgica. Se eu não tiver um contrato e parar uma ressonância, eu paro a ressonância, é R$40 mil que deixa de faturar por dia. Então eu começo a ter prejuízo, não só eu tenho faturamento cessante, e mais o paciente ele acaba indo para uma outra unidade e não volta, e ainda tem a perda do nome da unidade. Então mostrar para ele que engenharia é segurança. E fora que a engenharia assessora também, compra o equipamento com a melhor relação custo-benefício, gerencia os custos de manutenção para seres menores. Como é que... Desculpa, Ferreira, eu boto você para caramba. Não, fique à vontade. Se eu for grosseiro, mal educado, você fala. O cara compra um equipamento, depois ele sabe que não passa na porta. Tem casos desses, tem vários. Tem hospital ortopédico que não consegue entrar com o paciente na maca, porque tem aquele suspensor. Aí tem que baixar tudo para poder entrar, que não dá altura. Tem hospital que a maca não entra no elevador, que o elevador é fino. Então nós temos vários erros de projeto. A gente pega 2 pontos. Todo projeto de arquitetura hospitalar tem que ser revisto por um engenheiro clínico, para ele ver a questão dos equipamentos. Você fala a estrutura física do projeto. Hospital. Preferência, antes de ser construído, tem que ser visto por um engenheiro clínico e um engenheiro predial. Quando a gente encontra o local já com os problemas, aí já é mais difícil, que aí são obras, reformas, é mais complicado. Agora, voltando ao ponto do diretor. E o outro problema que a gente tem é o seguinte, o engenheiro ele não é preparado para conversar com uma pessoa de alta direção. Eu vejo vários casos, porque todo mundo é convidado para falar com o diretor. Dependendo do resultado, aquela vai ser a primeira e única vez. Já conversei com alguns gestores que falaram, uma vez eu pedi uma lista de prioridades para o engenheiro. Prioridade é prioridade, é uma ou duas. Ele trouxe 100 prioridades. Ele tem 100 prioridades. Aí, o cara que tem 100 prioridades tem nenhuma, né? Exato. Aí você vai fazer um relatório. Eu vejo relatório de 200 páginas. Quem lê um relatório de 200 páginas? Ninguém. Você tem que fazer um relatório de 2 páginas, conciso, com as informações necessárias, os indicadores necessários. Você ensina isso no curso? Ensino. E o resto é anexo. Se a pessoa tiver interesse, olha. Então, e outra coisa, está bem apresentado. Você pega engenheiro que você acha que é pedinte, que o cara não sabe se vestir,
não tem postura. Ele tem que saber como tratar os Você profissionais. sabe que isso no curso de engenharia meu falava, né? Hoje em dia eu não sei se fala. Eu A não- necessidade de você ter um traje razoável. E quando eu ia para a universidade, eu pegava a minha melhor roupa e ia para a universidade. Hoje o garoto vai de chinelo e de bermuda. Tem uma história do professor Amaral, Cláudio Amaral, o geólogo, que ele entrou na sala de aula e eu falo isso, ele nem me autorizou a falar, mas acho que tinha um menino sentado na primeira cadeira, na primeira mesa, e o menino estava tava de chinelo. Um dedão imenso, menino. Toda vez que ele dava aula, que ele baixava a cabeça. Aí tava lá, tava aquele garoto, aquele pé imenso dele, o garoto falou, mas meu Deus do céu, ele desconcentrava ele. Ele pediu pro menino sentar lá até você tentar me desconcentrar, que é o seu jeito de estar me desconcentrando. A gente fala isso até de brincadeira, mas eu acho que a preocupação com essas coisas é grande. Não, eu trabalhei numa multinacional, eu consertava ressonância e tinha um engenheiro que consertava tomografia. Tomografia sempre acaba sujando tudo, toda a roupa. Ele chegava, abria a mala dele, as ferramentas todas organizadas, brilhando, e sempre de roupa social, botava o jaleco, fazia o serviço, terminava, botava, tirava, já estava alinhado como chegou. Eu vi aquilo e comecei a seguir o exemplo. Comecei de roupa social. Tratamento, outro tratamento, outra postura. Tanto que às vezes eu ia com o meu gerente, os donos da clínica vinham falar comigo, achando que eu era o gerente, e falaram, o gerente é ele. Mas se você não se valoriza como engenheiro, como profissional e não reflete isso, você não é valorizado. E esse é um problema. Mas essa meninada que está estudando engenharia precisava ter alguma. Antigamente chamava dica, né? Sim. Sobre esse assunto, né? Você consegue abordar isso no curso, não? Não, Você acha que isso é uma coisa não, eu abordo isso na que pós. é desconfortante abordar? Não, eu abordo porque isso é importante. E hoje a gente tem uma teoria da administração que é chamado princípio PI, Performance Imaging Exposition, que diz o seguinte: se você for o melhor no que você faz, isso corresponde a 10% de chance de você subir na carreira. Contribui com 10%. Se você se veste bem, fala bem, tem uma boa imagem, isso corresponde a 30%. Se você faz um bom networking, está nos congressos, conversa com a chefia, vai no futebol, vai no jantar, interage, faz propaganda, isso corresponde a 60%. Eu não acreditava nisso, mas o que eu vejo hoje de influencer que não sabe nada de engenharia, cobrando 15, 20 mil por palestra para participar de evento, enquanto que outras pessoas que eu sei que se você deixar um hospital na mão dele, ele gerencia sozinho e com capacidade. E o cara não ganha nem o piso. Eu vi que esse princípio acaba sendo verdadeiro. Então, eu converso sobre isso com meus alunos e falo, gente, vocês têm que ser os melhores, vocês têm que saber se apresentar e vocês têm que saber apresentar seus resultados. E uma coisa, dá para a gente te mencionar, pelo tamanho do hospital, quanto é o número de engenheiros precisa, ou a unidade, ou aquelas várias unidades que tem naquele local, dá para a gente dimensionar quantos engenheiros precisa e quantos técnicos precisa? Você tem esse tipo de trabalho? Olha, tem alguns estudos, tem praticamente uns 8 estudos mundiais sobre isso. Um se baseia no quantitativo de valor dos equipamentos do hospital, outro pelo número de leitos, e o outro mistura um pouco os dois. E tem um terceiro que se baseia no tempo de atendimento baseado em cada equipamento. Então tem esses 4 estudos. Normalmente o que eu me baseio quando vou montar a equipe, eu vejo a quantidade de leitos, a complexidade dos equipamentos. Isso que eu ia perguntar para você. E o tempo que vai ser gasto. Por quê? Se o equipamento é muito complexo, eu não vou contratar um técnico para cuidar daquele equipamento. Por exemplo, ressonância. Para eu formar um bom técnico em ressonância, eu vou gastar aí uns $20 mil, mais uns 10 mil de ferramental, para ele fazer um atendimento ou 2 no máximo. Mas deixa eu falar com você, tem
tem um equipamento que precisa de um técnico específico? Tem esse tipo de equipamento? Os equipamentos de alta complexidade, sim. Os de ressonância, Preciso. por exemplo? Ressonância, tomografia, hemodinâmica, arco cirúrgico, hemodiálise eu também recomendo. Todo equipamento de alta complexidade ou de suporte à vida muito crítico, eu recomendo que seja um profissional treinado pelo fabricante ou treinado por alguém que foi treinado pelo fabricante, que tem uma RT de treinamento e uma rastreabilidade de onde veio o conhecimento dele. E Esses profissionais são altamente remunerados e eles são seletivos. Você não consegue tirar ele de um núcleo hospitalar, porque ele não é isso ou não? não, Tem mercado isso para todo mundo. Porque o hospital tem a rodo. Cada esquina tem um hospital. o problema hoje da mão de obra é que a gente precisa de mão de obra técnica. E mão de obra técnica de qualidade está muito difícil. Por exemplo, a mão de obra do Cefet, normalmente vai todo mundo para a universidade. Ficam poucos no mercado. E a gente tem muito técnico com formação ruim. Então, você conseguir bons técnicos que tenham noção da responsabilidade, que saibam fazer uma análise de falhas, é difícil. Então, quando tem um técnico muito bom, o salário dele é alto. E aí você realmente não consegue puxar. O outro problema é que quando você tem uma empresa de engenharia clínica e é contrato, é licitação, normalmente os valores, a margem de lucro é pequena. Hoje a margem de lucro de um contrato de engenharia clínica, com sorte, chega no máximo a 10%. Então você não consegue pagar bons salários. Então você acaba trabalhando com o que você tem, tentando melhorar. Então isso Tudo que você fala aqui vale para hospital público? também. O hospital público normalmente é licitação. Hoje a gente tem as OS, Organizações Sociais de Saúde, que gerenciam o hospital e que contratam os terceiros. Aí contratam manutenção predial, contratam engenharia clínica e contratam equipe assistencial também. Isso vale para clínicas da família, essas pequenas atendimentos? Vale para unidades de pronto atendimento? Normalmente, quando são Quando é unidades licitado? com poucos equipamentos, você tem uma equipe volante que cada dia vai em uma, vendo a corretiva e preventiva. E um engenheiro que monitora e analisa. Né? Eu queria. Uma pergunta que eu tinha, por exemplo, eu tive câncer. Certo. Eu fui tratar no melhor hospital do Rio de Janeiro, com certeza. É o INCA. E eu me lembro que eu ia lá fazer radioterapia numa máquina, era 15 segundos ou 20 segundos que fazia a radioterapia. E tinha assim umas 30 pessoas para fazer radioterapia. Mas como era 20 segundos, aquilo andava rápido. No dia que quebrava um equipamento daquele ou um outro, que o lugar, aquele enchia lá. Então, eu ficava pensando que aquele equipamento é de uma necessidade crucial. Correto. Para você salvar vidas. Perfeito. Não é isso? Salvou a minha. Um dia de atraso pode representar uma metástase e diminuir a vida útil do paciente. Sabe o que é, Ferrelli? Eu tenho uma tese que eu achava assim, não pode mais formar nenhum engenheiro que não tenha uma relação com a sociedade. Ele precisa ser um cara que tenha relação com a sociedade, saber a importância dele. Porque toda vez que ele está fazendo uma intervenção, ele está mudando o perfil de um local. E eu dizia mais, eu falei assim, olha, ele tem que ser uma coisa social, ele tem que falar um bom português, porque hoje o relatório, você falou isso, Sim. Hoje o relatório é para leigo, então você tem que fazer um relatório para leigo que seja mais preciso, mais direto, explicativo, mas ele tenha uma qualidade de escrita boa. Sim. Entendeu? E o terceiro era a questão ambiental. Assim, não é possível hoje sair nenhum engenheiro de nenhuma, eu falo de engenheiro civil, elétrico, clínico, que não tenha a questão ambiental como
como uma questão importante do ambiente que está trabalhando. Porque, às vezes, esse ambiente que o cara está trabalhando, ele pode ser agressivo. É Sim. necessário ele ter as preocupações com esses equipamentos, você não acha? Não, correto. Na época do Covid, eu era presidente da Associação Brasileira de Engenharia Clínica e trouxe muita informação do exterior e também estou junto com o Ministério da Saúde e da Economia. Nós fizemos os protocolos para as montadoras para reparar ventiladores. Recebemos 4.000 e pouco e liberamos 2.000 e pouco sem ônus para nenhuma unidade de saúde. E nesses protocolos eu colocava, olha, equipamento tem que ser desinfectado, se for aberto e jateado tem que ser em um local de ar livre ou com aspiração daquela poeira, tem que usar máscara, tem que usar luva. Então, esse é um ponto importante que você tocou. Muitas vezes as pessoas não têm noção da segurança do trabalho e também não têm noção do impacto do trabalho delas na sociedade. Quantos engenheiros, se você fazer uma pesquisa, praticamente 1% ou menos dos engenheiros conhecem o código de ética do sistema Confea-CREA. Menos de 1% conhecem a história da engenharia no Brasil. E menos de 0,5% têm noção do valor da engenharia. Você vê o caso da China, o caso da Coreia do Sul, do Japão, onde a engenharia que fez a diferença. A engenharia clínica, você já visitou nesses países? Não só... São avançados? São também preocupados com essas coisas da engenharia clínica? Olha, Coreia, por exemplo, China, olha, Estados Unidos. Estados Unidos. A engenharia clínica nasceu nos Estados Unidos e praticamente nós temos dois modelos de engenharia clínica. Um americano, que é parte de gestão, e o japonês, que o engenheiro clínico também atua. Ele é um profissional praticamente assistencial, ele opera as máquinas, fica perto para se caso der algum problema. A gente vai nos outros países, Itália é bem avançado, África está começando agora, China fez um avanço surpreendente, junto com o modelo americano, parceria com o American College of Clinical Engineering. Então, a engenharia clínica lá fora, ela está avançando muito, porque ela trabalha junto com os fabricantes para ver melhorias nos equipamentos. Isso é uma coisa que eu ia te perguntar. Então eu vou cortando e depois eu volto Não. e vou e volto. À vontade, Marco. Quando o Lula foi comprar avião de guerra, eu nem sei para que serve avião de guerra, agora a gente sabe, né? Essas guerras que tem por aí. A preocupação era que o conhecimento sobre a manutenção daquele avião fosse repassado junto com o avião. Então, para poder. Porque, segundo consta, os aviões americanos, franceses, ingleses, eles passavam, vendiam o avião, mas não passavam o que a gente chamava, quando era garoto, de know-how, do conhecimento para a manutenção daquele avião. Deve haver equipamentos que necessariamente não são feitos no Brasil. Ou muitos deles são feitos só montagem no Brasil. Não há necessidade também do engenheiro, tem a necessidade dos engenheiros trabalhar nessa coisa da como é feito, quer dizer, conhecimento de como funciona o equipamento, ou só nós vamos fazer manutenção o tempo todo? Marcos, ótima pergunta. Quando teve a pandemia, eu me reunia com o pessoal do Ministério da Economia e da Saúde, me reunia com o sistema do SESI, fazia live e falava, gente, tecnologia, médico hospitalar é estratégico. Nós temos que ter produção aqui. Nós temos que pegar esses alunos de engenharia biomédica, as universidades, e desenvolver equipamento para a gente poder ter uma certa independência. Porque o que aconteceu no Covid? Fechou a China, fechou os equipamentos médicos. Nenhum país do mundo conseguia comprar. Parou a Índia, parou o medicamento. Então nós temos duas vulnerabilidades na área da saúde. E aqui no Brasil nós já tivemos muitas empresas fortes de equipamentos médicos. A maioria foi adquirida por multinacionais que
pararam. As produções das multinacionais aqui, praticamente montagem. Nós temos poucas empresas que ainda produzem. Nós temos a Fani, que é referência na área de neonato. Uma empresa brasileira e que produz aqui no Brasil. E agora produz na Índia também. Nós temos a Arquimedes, que fabrica analisadores de equipamentos médicos no Brasil. Então, nós temos gente, temos potencial e conhecimento para desenvolver vários equipamentos. Mas a gente precisa que o governo incentive e cobre resultado. Pega as universidades públicas que têm engenharia biomédica, olha só. Eu quero que o aluno entre já com um projeto e quando ele se formar já tem que ter aquele equipamento e vai ser uma startup para ele vender. Se isso fosse feito, a gente ia pegar todo o know-how. Hoje a gente sabe como o equipamento funciona, só que sabemos fazer a manutenção, só que hoje é tudo bloco. Deu um defeito, bloco tal. A gente não repara mais a nível de componente. Por quê? Porque tem a questão da qualidade. Porque o próprio fabricante ele não fabrica mais as placas. Ele contrata um terceiro para fazer. Então ele não tem como garantir que um reparo teve qualidade. Então a gente manda a placa para ele manda para quem repara. Se tiver reparo, ele devolve a placa reparada e volta para cá. Você é um especialista nisso e com sucesso, né? Com sucesso. Eu estava conversando essa semana passada, semana retrasada, um dia desses, podcast, eu faço toda quinta-feira aqui, e com um professor, e Atlas, que é o professor da área de geologia. E eu conversava com ele sobre terras raras, metais preciosas. E ele me dizia que 40% da jazida de terras raras e metais preciosos está na China. Eu falo assim, porra, professor, como é que os chineses conseguiram saber que o tal metal vai servir para tal coisa? Para o imã? Aí ele me disse o seguinte, é que na China tem planejamento, os caras estão estudando o tempo todo. Estão planejando e estudando. Sabendo que determinados equipamentos vão precisar de determinados minérios. E aí se estabelece uma discussão econômica. Ele explora o minério vira o equipamento ou o produto que ele quer e ele exporta aquele produto. Falta planejamento? É isso que você está falando? Que você tocou nessa questão da engenharia clínica, dos hospitais. Falta um planejamento no Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde, municipais e estaduais? Eu acho que falta um estímulo. O governo chegar, olha, eu quero que sejam desenvolvidas novas tecnologias. Eu quero que as faculdades públicas têm cursos de engenharia biomédica ou outros cursos de engenharia comecem a desenvolver. E nós queremos o resultado e temos um cronograma. E comecem a cobrar. Nós temos grandes mentes aqui no Brasil. Nós temos nomes de engenharia excelentes, que não devem nada ao exterior. A nossa própria engenharia clínica hoje é reconhecida lá fora no mesmo patamar dos Estados Unidos, da China, da Itália. Não devemos nada a ninguém. Nossos engenheiros são sempre muito bem vistos lá fora. Os bons engenheiros com boa formação. Então nós temos toda a capacidade para desenvolver equipamento aqui. Mas falta o estímulo. Falta alguém chegar, olha só, queremos equipamentos, vamos fazer. O aluno chega no começo com a ideia, faz o grupo, se forma, tem o equipamento, tem uma startup. Já temos um equipamento nacional com um custo menor. Mas aí desenvolver tudo. Pega uma faculdade de engenharia eletrônica, vamos desenvolver as placas e os circuitos. Porque hoje, como funciona lá fora? É montagem. Eu quero que o meu equipamento tenha ECG, oximetria e pressão. Aí compra uma plaquinha de ECG, uma plaquinha de oximetria, uma plaquinha de pressão, põe tudo numa placa de PC industrial, faz o software e basicamente isso. Só que a gente pode desenvolver isso. Então, acho que falta só esse estímulo para a gente começar a não ficar dependente. Então, pega as empresas nacionais que estão começando. A Seamos Drake é uma empresa nacional
Quando ela fez o cardioversor dela, ela contratou alunos doutorado da COP, o FRJ, para desenvolver todo o algoritmo. Então a gente precisa disso, de mais empresários brasileiros interessados e apoio do governo. Tinha um engenheiro em Santa Catarina chamado Osni, conhece o Osni, né? Que ele faz sobre, sobre meio ambiente. Certo. Meio ambiente nas hospitalares, Uhum. né? Em hospitalares, então, porque ele trabalha mais com ar-condicionado. A Certo. possibilidade de transferência de bactérias e vírus pelo sistema de ar-condicionado de hospitais e de uma maneira geral de comércios, hotéis e tal, essas coisas. Ele está até falando, tem até um podcast com ele que eu estava vendo, ele fala dessas coisas dos hospitais, a possibilidade de transferência de bactérias. E a infecção hospitalar é um dos maiores índices de morte. Você entra lá com uma garganta e pode sair com a bactéria, ficar tomando um antibiótico de última geração. Você trabalha com isso também? Isso é uma coisa que está no métier da engenharia clínica? Olha, essa parte de ventilação e contaminação pelo ar já é da predial. Só que na engenharia clínica, às vezes a gente tem um equipamento que está em contato com o paciente isso. que não foi descontaminado. E pela NR32 ele tem que ser descontaminado antes da gente levar ele para um local de reparo. Porque se ele não é descontaminado, o técnico corre risco e conforme vai andando pelo hospital pode ir espalhando também aquele elemento, vai disseminando. Então, a gente sempre orienta os técnicos. Pede para descontaminar. Descontaminou, retira. Vai levar para fazer manutenção? Chegou na sala, passa mais um álcool para ter certeza. Vai precisar abrir? Abre no local isolado. Vai precisar fazer um jateamento de ar? Vai no local ao ar livre, com máscara, luva, jaleco, ou algum lugar que tenha exaustão forçada para retirar aquela poeira, que aquela poeira pode estar cheia de micro-organismos que a gente nem tem ideia. Ferreri, você fica falando e a minha cabeça fica funcionando. Eu sou assim. Eu sou o rei da ansiedade. Aí eu vou pensando nas outras coisas que vão acontecer. O Edson, esse é o nome dele, Edson, ele é um engenheiro das escolas de samba. Certo. E outro dia ele me mandou um vídeo de um vídeo sobre, eu vou até mandar para você, um vídeo sobre escola de samba. O que tem de engenharia na escola de samba? O que tem? A escola de samba é uma fábrica de engenharia o tempo todo. Sim. Quando você chega lá, o engenheiro civil nem tá, mas o eletricista, o mecânico, o engenheiro de segurança do trabalho, são responsáveis o tempo todo pelaquilo. Então você precisa fazer com que o desfile de escola de samba não seja só um desfile de alto luxo e de que eles chamam o maior desfile, maior do mundo, como é que chama? Eles chamam de maior espetáculo do mundo. Por cada aquele espetáculo tem uma engenharia muito forte que precisa fazer. E aí ele me mandou o vídeo e o vídeo tinha assim, não, mas também o vídeo bom, o vídeo bonito, certo. Eu vou te mandar. Aí tinha assim um negócio de gambiarra. Não, porque precisa às vezes uma gambiarra. E eu mandei de volta. Ele falou, olha, o vídeo tá excelente, cara. Mas por que precisava dizer que precisa fazer uma gambiarra de vez em quando? Eu acho até que pode fazer. Mas não precisa dizer que em determinado momento você precisa fazer uma gambiarra. Claro que tem, entendeu? É isso também, não? Ou na engenharia clínica não se aceita gambiarra? Gambiarra é proibido. Gambiarra é proibido pelo Código Penal, a adulteração de produto médico, e pela RDC de boas práticas. Só quem pode fazer qualquer alteração no equipamento é o fabricante. Então, quando a pessoa faz uma gambiarra, não importa se vai melhorar o equipamento ou não, isso é crime. Porque ele modificou o equipamento, foi usar o equipamento no paciente, deu qualquer evento adverso que gerou um dano ao paciente, o fabricante já está isento. Olha só, o equipamento foi adulterado, não tem responsabilidade. E aí a responsabilidade toda vai ser do técnico, do engenheiro que supervisiona e do hospital. Então, gambiarra é estritamente proibido. E muita gente não conhece nem essas duas leis
que falam sobre essa proibição. Eu estava falando com o Edson me respondeu, não, Marco Antônio, esse vídeo não é meu. Eu achei até interessante, porque é uma tese que eu defendo. Que a escola de samba é uma indústria e Sim. precisa ser tratado como uma indústria. Precisa ser tratado como uma indústria. Quando você faz um carro daquele tamanho, com um pistão, com não sei o quê, com Toda a automação. toda a automação, a questão hidráulica, a questão elétrica, precisa ser, porque aquilo pode, no meio daquele espetáculo, pode acontecer um acidente muito grave. Sim. E você desqualificar todo aquele espetáculo por causa do acidente muito grave, porque algumas coisas na área de manutenção ou na área de engenharia não foi observado. Perfeito. O menino que é engenheiro clínico lá do Ceará, acho que é Ceará, eu gosto muito do Ceará, viu, falando do Ceará, Bessa, conheço pouco Ceará, ele diz que o hospital é uma indústria. É uma indústria. Sim. Você precisa ser tratado como tal. É uma coisa que tem fases que precisa ser tratada como tal. Desde a direção até o porteiro, a responsabilidade é muito grande. Não, mas eu falo para os meus alunos, o hospital é uma indústria. Entra paciente e sai ou gente saudável ou gente, digamos assim, restaurada ou óbito. E para sair esses 3 casos, você tem toda uma série de processos de uso de equipamentos nos pacientes para poder dar certo. Aí você pode ter as falhas dos equipamentos, a falha da infraestrutura ou a falha da assistência. E aí a gente trabalha para que não tenha falha da infraestrutura e nem dos equipamentos. Por exemplo, você já ouviu falar do leito da morte de Brasília? Não, eu não conheço o leito da... Eu que sou o arauto do Apocalipse, não... Algumas doenças, o ar tem 21% de oxigênio. Só que algumas doenças... Obrigado. Isso é para plateia. Mas só para me lembrar, eu sei, tá bom. Então, algumas doenças, a pessoa está com uma capacidade tão reduzida de absorver oxigênio que você tem que jogar uma percentagem maior de oxigênio. 50%, 60%, 70%. Então, nesse hospital em Brasília, tinha uns 10 leitos só para isso. E tinha um leito que sempre que o paciente ia para lá, colocava no oxigênio, no dia seguinte estava morto. Depois que 13 morreram, foram investigar. Inverteram a mangueira do oxigênio com ar comprimido na régua. Então a pessoa pensava que estava dando oxigênio para o paciente, estava dando ar comprimido. Isso às vezes acontece em casa, no aquecedor, que o cara vai fazer a manutenção de aquecedor, aí ele liga o gás na água e a água não quer, depois a coluna fica cheia d'água, o inferno, para poder resolver. Porque, na verdade, a manutenção, tem um amigo meu, o engenheiro Hugo Caram, que a manutenção precisa ser um instrumento de poder, precisa ter poder a manutenção. Sim. Precisa ter poder de chegar num hospital, numa escola de samba, e dizer isso não pode, porque isso tem um problema, isso não pode sair assim. A engenharia tem que ter esse poder de ser um crítico do processo e ser respeitado. Você não acha? Concordo plenamente. Se isso acontecesse, tivesse acontecido até hoje, muitas mortes na área da saúde, muitos incêndios, muitos acidentes teriam sido evitados. Tanto que eu apoio muito o modelo de gestão de ativos, onde a manutenção ela não é aquele personagem figurante, ela é um personagem central, porque ela reduz custos, garante o faturamento e mantém o processo seguro. E dentro de um hospital que é uma área crítica, você tem que pensar em todo o gerenciamento do risco. Você pega um hospital vertical, se tiver um incêndio, como é que você vai tirar as pessoas do último andar? Não vai. Teve um outro hospital particular, famoso, que sexta-feira faltou energia. Você ficaria preocupado? Não, tem gerador. Gerador. Perfeito. Liga o gerador. O gerador não funcionou. Mas você tem o backup. Mas o backup não funcionou. Não funcionou. Não funcionou porra nenhuma. Resultado, você tem exatamente 2 horas para resolver o problema. E o cara estava lá na cirurgia com a barriga aberta de uma pessoa. Não, Faltou só isso. Esse estava sem cirurgia, mas tem a UTI, que era 8º e 7º andar.
Você tem 2 horas para resolver esse problema. Exatamente. Que é o tempo da bateria dos equipamentos de suporte à vida. Sem elevador, sem luz. Sorte que, faltando pouco tempo, antes de acabar a bateria, a energia voltou. Só que a chave comutadora ficou travada. Eles tiveram que fazer um bypass para poder alimentar o prédio. Agora você me lembrou do... Pode falar, desculpa. Então, o engenheiro ele tem que pensar em todos os riscos. Porque um risco que ele acha, isso nunca vai acontecer. Pode acontecer. Tem um hospital nos Estados Unidos que ele foi feito para ser a prova de terremoto, a prova de enchente, prova de tudo. Podia acontecer qualquer coisa, ele ia ter energia, ia ter o gerador no telhado, não ia ter problema. Veio uma enchente. O que aconteceu? Ficou sem energia. Por quê? O gerador era em cima, mas o diesel era embaixo. Entrou água. Não, isso é uma coisa interessante que você falou agora. Porque o gerador geralmente é colocado num local onde é difícil o acesso. Que o cara acha que o gerador é só uma peça de museu, que ele está lá guardado. Aí quando você precisa dele, você tem uma dificuldade para ter acesso porque ele não tem manutenção, ele não liga. Não, antes, a gente teve um engenheiro, um arquiteto, chamado Jarbas Karman. Ele reformulou a visão de construção de projetos de hospitais. O que ele falou? O hospital ele é um eterno canteiro de obras e ele tem que ter uma manutenção fácil. Bom, essa é boa. Eterno canteiro de obras. Sempre é. Sempre é. E tem que ter uma manutenção fácil. Por quê? Se eu tiver uma manutenção fácil, eu consigo fazer tudo rápido sem impactar o paciente. Antigamente, você numa sala, num piso técnico, você tinha que ser um gnomo. Você tinha que andar rastejando. Hoje não. Você vai no piso técnico, uma pessoa de pé consegue fazer tudo. Coisas que o Karma trouxe para a arquitetura hospitalar e que os cursos sérios de arquitetura, especialização em arquitetura hospitalar seguem. Infelizmente, a gente ainda vê muito arquiteto que não é da área, não é especializado, fazer projeto de hospital. E aí vê as maiores barbaridades. Eu vi um hospital que ele não tinha tomada na sala que precisava. Você pega uma sala de hemodinâmica, tem que ter pelo menos umas 15 a 20 tomadas, por causa de vários equipamentos. Tinha 2. Aí, na época, eu até alertei, olha, tem que ter aqui. Não, a gente tem que inaugurar. Eu não era o engenheiro responsável, era só consultor. Ó, eu sou contra. Não, vai inaugurar assim mesmo. Algum tempo depois, de cada tomada, ia para um filtro de linha de 8, ia para outro filtro de... Filtro de linha, quem inventou o filtro de linha devia ir morar no... Eu ia falar no Irã, mas sacanagem. Porque, porra, o cara que... O filtro de linha é danado. Eu tenho alguns em casa, de repente eu fico olhando para ele. Falo, caramba, se você não vai comprar o melhor filtro de linha do mundo, eu vou lá, o mais caro eu compro. Não, e isso funcionou até a vigilância sanitária chegar lá, olhar, opa, isso não pode. Resultado, interdita a sala, quebra a sala, refaz tudo. Porque em casa você não pode usar fio de linha. A gente usa, eu compro lá o mais caro, porque deve ser o mais caro, eu entendo que o mais caro possa ser o de melhor qualidade, quando uma vez não é. Deixa eu te falar, nós estamos já, a gente bate um papo aqui de 1 hora, já estamos com 1 hora e 3 minutos aqui, e um papo sadio, interessante. Eu gosto dessas coisas que de alguma maneira são outro tipo de engenharia que a gente não vê com tanta frequência, né? A gente vê as engenharias mais formais. Já tinha um bom mercado de trabalho. Eu vou te fazer uma colocação para a gente tentar ir fechando. Você não conhece a professora Heloísa da Unirio, não, né? A professora Heloísa veio aqui, está lá, eu tenho um podcast com ela. Quem me indicou foi até o professor Nival, lá da UERJ. Aí eu chamei a professora Heloísa, a professora sentou aí. Ela virou minha amiga agora, me manda o WhatsApp, eu mando para ela e tal. A professora Heloísa falou que lá na Unirio tem uma engenharia de graduação sobre eventos. Eu falei, pô, eventos? É. Aí ela falou para mim assim, eu falei, pô, que engenharia é essa, Dudu? Ela falou, engenharia que na área cultural. Claro, porque quando você vai fazer o Rock in Rio, quando você vai fazer aquele show na praia, que você faz aqueles eventos todos, de coisas que sobem, elevadores que descem, essas coisas todas, ali tem uma engenharia,
A organização do evento tem uma engenharia. O som tem uma engenharia. A Sim. luz tem uma engenharia. Tudo tem uma engenharia. Por isso que o cara quer formar na gerência desse tipo de estrutura. Eu me lembro agora, eu estou até tentando achar, o cara que fez o novo som do Sambódromo. Antigamente era um caminhão que trafegava e os caras iam cantando e o caminhão ia facilitando a transmissão Certo. de som. E hoje não. Hoje o cara vem com uma... Cada um vem com... E o som aí tem aquele negócio da velocidade do som, que o som que se escuta lá no ponto 0 tem que ser o mesmo som que se escuta no ponto 800 da avenida. Isso. É uma engenharia sofisticada. Eu estou até tentando ver, porque isso não é fácil. Eu tenho um amigo meu que faz engenharia de poluição sonora. Estou para trazer ele aqui também. A poluição sonora é que você tem sons que, de alguma maneira, atrapalham a vida cotidiana das pessoas. Né? Certo. Que vai de uma obra. A engenharia clínica é assim, nós estamos, apesar de ela já ter muitos anos, nós temos essa fase de ser uma nova engenharia, um novo aporte dos engenheiros para poder executar um tipo de trabalho de vital importância para a sociedade? Sim. O que acontece? Os primeiros cursos de engenharia clínica começaram na década de 90. Especialização eram 1.300 horas. Depois, com as normas do MEC, a gente passou para 300 e pouco, a 360. Depois surgiram os cursos de graduação em engenharia biomédica. Nós tentamos o reconhecimento junto ao Confea, não conseguimos uma série de fatores e foi feita a proposta para a gente. Vem cá, se vocês fizerem um curso de graduação em engenharia clínica, assim que formar a primeira turma, está reconhecido. E eu fui contra. Por quê? Eu penso, por exemplo, meus filhos. Eu tenho uma filha, não seguiu engenharia, mas se eu tivesse um filho que fosse seguir engenharia, qual seria a minha preocupação? Ter trabalho. Agora, o que eu observei nessa minha vivência até hoje, nos meus 50 anos? Quando você faz uma engenharia altamente especializada, você está preso a um nicho de mercado. Quando aquele nicho entra em crise, você não consegue migrar. Então, o que acontece? Você fica fora. Quando aquele nicho sai da crise, você já está tanto tempo afastado que você não consegue mais voltar. Está desatualizado. Eu tenho exemplos de amigos de engenharia de telecomunicações, engenharia de petróleo, que aconteceu isso. Na época, eles se formaram contratados a peso de ouro, sala com 50 engenheiros, engenheiro de petróleo ganhando um salário astronômico. Veio a crise, demissão. Não conseguiram mais voltar. Então, eu sempre recomendo, a minha visão o ideal é engenharia clássica e você faz especialização. Por quê? Eu sou engenheiro em eletricista, mas tenho uma ênfase, eu tenho uma pós em engenharia clínica. Estou na área hospitalar. A área hospitalar deu problema, engenharia deu problema, vou para a indústria. A indústria deu problema, vou para a geração de energia. Então eu consigo migrar e manter uma empregabilidade. Coisa que as áreas muito especializadas não conseguem permitir. Você acha que especializar demais? Porque isso aconteceu no óleo e gás. Exato. O pessoal se especializou no óleo e gás. Quando a Petrobras teve um grande problema que fechou, eu me lembro que lá em... A gente está fechando, mas eu falo muito. Lá em estado de Rio Grande. Rio Grande era, se não me engano, produzia essas coisas de produção de petróleo offshore. Como é que chama? Produção de petróleo offshore. E lá parou. E todo mundo ficou na brocha, porque quem era de óleo e gás, na brocha. Aí o cara veio falar comigo, falou assim, Omar, eu queria fazer um curso de auto-vistoria predial, que a gente estava dando no sindicato de engenheiro. Eu sou de óleo e gás, lá da Rio Grande, da cidade de Rio Grande. Acho que é Rio Grande, não sei se é Santa Catarina, uma coisa assim. Paraná, Santa Catarina. E eu sou eletricista, mas eu estou há 15 anos no óleo e gás. Para eu entrar na parte da engenharia elétrica, eu tenho que ter uma readaptação. Eu estou tentando ver se faço um curso de auto-vistoria predial para ver se eu transito antes de voltar. Certo.
Aí ele queria uma bolsa, uma coisa assim, para facilitar, que tinha família. Eu acho que é isso. Eu acho que essa de especializar demais tem um problema. Exatamente. Se graduar em algo muito específico, realmente é problema. O ideal é graduação área clássica e você pega uma especialização conforme a área que você estiver trabalhando. O engenheiro Osmar lá do Confé diz que nós temos 300 tipos de engenharia. Ele fala que isso eu nunca visto. Isso é um monte de engenharia que não existe. 300 tipos. Nós estamos criando um especialista, 2 especialistas. Exato. Você pega um engenheiro mecânico, forma em mecânica, eu quero trabalhar com HVAC. Faz uma pós em HVAC, tá lá. Quero trabalhar com pontes e estruturas. Faz aquela pós, tá lá, vai abrindo os caminhos. Agora, do jeito que as coisas você fazer, uma engenharia específica para uma área altamente fechada, se aquela área entre crise, acabou a sua vida de engenheiro. E é muito triste você ver uma pessoa que dedicou 5 anos da sua vida, Gastou uma grana. gastou uma grana, tem um sonho e vê que não conseguiu alcançar. E às vezes pode ser uma pessoa que ainda vai fazer muito pela engenharia do país e que não poderia ter saído. Bom, o meu amigo Ferrelli, obrigado, foi um prazer imenso estar aqui. Eu queria agradecer a você. Você, no primeiro momento, aceitou o convite, deu prazer da sua presença. Eu já o conhecia. Você já fez uma palestra para mim sobre engenharia. Para mim, não. Fez para o CREA quando eu era coordenador da Câmara de Mecânica. Uma indicação, não sei de quem, mas me indicou e você convidei, você veio. Mais uma vez você vem aqui. Eu queria que o Papo de Engenharia te agradecesse. Papo de o Barata. Barata não pôde vir hoje, deve ter tido algum problema, mas queria te agradecer a presença, dizer que você é uma das pessoas que fortalece a engenharia na medida que você traz sempre fatos novos. E a sua explanação é extremamente calma e didática para as pessoas entenderem bem o que é engenharia clínica e o que é que ela pode fazer. Marcos, o melhor agradecimento que eu recebo é estar participando desse projeto, que hoje os engenheiros, especialmente os recém-formados, precisam de um norte. Eles precisam conhecer e aprender com quem fez a história da engenharia no Brasil, com quem pratica engenharia no Brasil, e seguir esses exemplos. E eu queria deixar 2 mensagens para todos os engenheiros. A primeira é que o meu pai ele sempre falava uma coisa: você pode não ser o melhor, mas ande com os melhores. E onde estão os melhores? Nas associações. Então, aqui, parabéns por esse apoio para a Associação dos Engenheiros Mecânicos, né? Isso. Porque quem é dessa área, lá vão estar os melhores. Lá vocês conseguem ver o trabalho. Quem é da área hospitalar, tem que ir para a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, Associação Brasileira de Manutenção e Associação Brasileira de Desenvolvimento de Edifício Hospitalar. Essas são as 3 áreas. E quem quer desenvolver para a área científica é para a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica. Então, entrem nas associações, participem, não basta apenas ter carteirinha, participem, conheçam e façam a diferença. E o segundo que eu sempre falo para os meus alunos, tem uma história japonesa que é do sapo dentro do poço. Eu costumo falar para os alunos, quando você se forma na engenharia e você só fica fazendo feijão com arroz, você é o sapo dentro do poço. Ou seja, tudo que você aprendeu, que você acha que é importante, é aquela água dentro do poço. Só que você não sabe que existe o oceano. E o oceano é justamente você ir nos congressos, você está atualizado. Então, não seja o sapo dentro do poço. Vá nos congressos, atualize, faça a diferença. Precisamos de engenheiros para fazer a diferença no país. Engenheiros salvam vidas, diretos ou indiretamente. Engenheiros fazem o país crescer. Não desanimem. Quem está começando a carreira, todo início de carreira é difícil, é sofrido. Agora, se você for bom, você vai ser o melhor. E sendo o melhor, você vai ter uma remuneração compatível e vai fazer um trabalho que vai ficar na história. Você vai ser lembrado pelo exemplo e pelas saudades. Então, se inscrevam no canal, leiam o blog, vejam o exemplo das pessoas que realmente fazem engenharia. Não se deixem levar por influências e outras pessoas que não têm experiência. Estudem para ver se essas pessoas têm experiência, que aqui no canal são pessoas que têm mais de 20 anos de engenharia.
sabem o que estão falando e fazem o que praticam o que falam. Então aproveitem essa oportunidade. Marcos, obrigado por estar aqui. É um prazer e sempre que precisar, pode contar comigo. Obrigado, um abraço, saúde, boa sorte. Vamos em frente. Vamos lá.